Olá, meus alunos e alunas, como vocês estão? Iremos iniciar mais uma aula de Direitos e Garantias Individuais, com o tema Direito à Privacidade. No tocante à privacidade, é importante realizar uma leitura do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, com a seguinte redação: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O direito à privacidade é um gênero do qual engloba 4 espécies fundamentais de direito, onde a gente vai passear por eles, que é o direito à intimidade, direito à vida privada, direito à imagem e direito à honra. Como disse, assegurando a indenização pelo dano material ou moral toda vez que existir uma violação. Teoria das esferas, criada na Alemanha. Essa teoria ela vem trazer algumas esferas que tratam da privacidade. Veja, quanto mais próxima do indivíduo estiver a esfera, maior vai ser essa proteção que será dada pelo direito. E aí a gente inicia pela teoria com a seguinte esfera. A esfera mais próxima que tem do indivíduo é a intimidade, que são os segredos, confidências, entre outros. Como, por exemplo, um diário. No diário, a gente guarda segredos, a gente, de fato, faz confissões que sequer, muitas vezes, fazemos a amigos próximos ou familiares. A esfera seguinte seria a da vida privada, compreendendo os dados relativos a situações de maior proximidade emocional, como, por exemplo, as opções pessoais ou a orientação sexual do indivíduo. Isso corresponde somente ao indivíduo. Qualquer tipo de violação está violando a vida privada. Logo, a esfera pessoal, que diz respeito às relações com o meio social, relações individuais e o meio social em que está inserido. Como, por exemplo, uma festa na casa de amigos, a ida a um clube, o ambiente de trabalho, o sigilo bancário, entre outros. A outra esfera seria a da publicidade. Esta já não está protegida pela Constituição. Você quer um exemplo disso? Veja, um artista que está em um show, ele abre mão do direito à privacidade naquele show. Você vai se perguntar, professor, mas como assim? Veja, imagine a Anitta somente lá de calcinha rebolando e vem um indivíduo embaixo e tira foto. De certa forma, há um tipo de violação, haveria, mas o artista que se expõe daquela maneira, ele abre mão a certo tipo de privacidade. Outro exemplo, informações em processo judicial que não tramitam em segredo de justiça. Informações que caíram em domínio público. Veja, o processo judicial ele é público, exceto se for declarado o sigilo judicial, que somente acontece em 2 hipóteses: preservação da intimidade da vítima e quando o interesse público exigir. Por exemplo, aqueles casos em que envolvem organizações criminosas, onde o interesse público sobremaneira é maior e que precisa de um cuidado, porque qualquer vazamento de informação pode trazer consequências. Informações que já está na boca do povo, não há violação, porque é público. Nada disso está protegido, pois tudo está no âmbito da esfera da publicidade. E na publicidade não há privacidade. Restrições que são legítimas ao direito à imagem. Veja, a câmera de segurança, os radares eletrônicos, acontecimentos de interesse público, como por exemplo uma passeata. Se o indivíduo ele está
na rua e passa em frente ao muro que possui uma câmera de segurança, ele não pode reclamar o porquê aquela câmera está ali gravando, porque a câmera está gravando o ambiente, ele passa por aquele ambiente. Então, haveria, de certo modo, uma gravação que não foi autorizada por ele, mas é uma restrição legítima ao direito à imagem. Um indivíduo que está numa passeata e tem uma foto tirada. Se ele está ali no meio daquela passeata e uma foto é tirada da multidão e ele sai na foto, não há uma violação ao direito à imagem. Se o indivíduo ele está num carro dirigindo e de repente passa no radar com o celular na mão, fotografado. Ele pode reclamar do que ali haveria uma violação à imagem? Não. Mas deve-se sempre analisar se há justa causa ou não para a exibição daquela imagem. Deve-se utilizar a proporcionalidade. Se há justa causa, ou seja, se é de interesse público, a restrição ela é legítima. Não havendo, assim, violação ao direito à imagem. Mas observação, as pessoas públicas, por se submeterem voluntariamente à exposição pública, artistas, esportistas e políticos, eles abrem mão de uma parcela de sua privacidade, sendo menor a intensidade de proteção, esfera privada e íntima. É menor nesses casos. Entretanto, ainda pode se opor à propagação da imagem ou divulgação de informação sem o consentimento quando envolverem questões domésticas, familiares ou íntimas. Hipóteses nas quais, geralmente, essa divulgação, essa publicidade ela é abusiva. E aí, de certo modo, há uma violação. A proteção à privacidade de um agente político eleito pelo voto popular deve ocorrer apenas na esfera íntima, em razão de um interesse geral na obtenção de certas informações de caráter pessoal. Quando a gente nomeia, vota num político, a gente quer saber, sobremaneira, inclusive, como ele lida no seu dia a dia. Sua vida se torna pública. A divulgação de uma informação invasiva da privacidade deve ser admitida quando concorrerem os seguintes fatores. Veja, são 3. Quando concorrerem a licitude da informação, a forma adequada de transmissão dessa informação, a contribuição para o debate de interesse geral ou relevância para a formação de uma opinião pública. Eixo em torno do qual gira o direito à informação. Vem uma grande questão: privacidade e liberdade de informação. São restrições legítimas à privacidade. Atividades criminosas, por uma questão de prevenção geral. Fatos noticiáveis, como, por exemplo, enchetes, terremotos, catástrofes, gravação clandestina, quebra de sigilos de comunicação e dados. E a gente passa a falar sobre a gravação clandestina. O artigo 5º, inciso 10 da Constituição, diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, há uma certa vedação constitucional. O direito à privacidade impede a utilização de gravações feitas sem o conhecimento dos interlocutores ou sua divulgação sem o consentimento dos participantes. É vedado utilizar essas gravações. É por isso que quando há ligações geralmente ocorrem essas ligações de telemarketing, né? Essas empresas que ligam para a gente, a primeira coisa que eles informam é: a ligação está sendo gravada, né? Então, por quê? Porque eles informando, para eles não há uma violação à privacidade. Pode ser uma gravação ambiental, ou seja, uma câmera escondida, uma pessoal, gravador de bolso, ou a telefônica, feita por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais.
Nem sempre, preste atenção, nem sempre a gravação é ilícita, porque muitas vezes ela pode ser utilizada como prova se houver uma justa causa para tal. Mas você pode se perguntar, a definição de justa causa depende de uma ponderação. Mas que fique claro, qualquer limitação de direito fundamental só é justificada quando para salvaguardar outro direito constitucional, que no caso concreto mereça ser sobreposto em relação àquele. Como, por exemplo, as gravações realizadas clandestinamente não são admitidas como provas no processo, elas são consideradas ilícitas. E aí o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal fala o seguinte: salvo quando justificáveis, com base em outros princípios constitucionalmente consagrados, como no caso de uma gravação clandestina utilizada pelo réu no processo penal para provar sua inocência. Existe um conflito entre o direito de liberdade e a garantia de ampla defesa, né? E o direito à privacidade. Toda vez deve haver uma ponderação. E aqui eu trago alguns casos em que o STF entendeu haver justa causa. A gravação feita pelo réu no processo penal para a utilização quanto à sua defesa. Prevalece o direito à liberdade e à ampla defesa do réu sobre o direito à privacidade. Lembra que a gente acabou de tratar de que, no caso de haver qualquer violação à privacidade, deve fazer uma ponderação entre direitos constitucionais? E aí, nessa ponderação, deve-se analisar qual pesa mais. Né? No caso, toda vez que uma gravação, mesmo que ela não seja autorizada, ela for utilizada para a defesa do réu, existe uma justa causa. Né? Por quê? Porque existe o direito à liberdade e à ampla defesa contra o direito à privacidade. É lógico que o direito à liberdade pesa mais. A gravação feita em legítima defesa. A gravação feita contra um sequestrador, chantagista, estelionatário, etc. Quando você utiliza uma gravação para se defender, então existe justa causa. Gravação feita contra agente público. Fundamento nos princípios da administração, da publicidade e moralidade. Né? Marcelo Novellino, ele fala o seguinte, que na realidade o ato do agente não estaria protegido pela privacidade, pois estaria na esfera da publicidade. Então, eventualmente, muitas vezes vamos a uma empresa, vamos tentar resolver algumas coisas, e a gente chega lá e é destratado, o funcionário público ele é arrogante, prepotente, muitas vezes ele inclusive diz que não vai lhe atender, que não vai nada. E aí, cara, veja só, você vai lá, ele diz que não vai lhe atender, é uma obrigação dele, ele não está fazendo favor, né? Ele não está lhe fazendo favor, ele está ali para servir ao público. Lógico que você também não pode ser arrogante, prepotente, grosso, né? Você tem que pensar e agir sempre com o urbano que, olha, lógico que muitas vezes a gente fica danado de raiva, mas temos que agir com elegância, com classe, não é? E você chega, o indivíduo diz que não vai lhe atender, não vai resolver o problema, não vai fazer aquilo. Aí você faz, cidadão, me dê uma certidão de que o senhor não vai me atender ou não vai resolver o problema. Ele, a gente não dá certidão. Não, dá certidão sim. Qualquer repartição pública é obrigada a dar certidão. Ah, mas a gente vai dar não. Simplesmente, meu amigo, não discuta. Bote para gravar, porque você vai estar protegido. Essa sua gravação ela é válida. O STF entendeu haver justa causa. E outra, não há nenhum tipo de violação quanto à não informação. Sabe por quê? Porque ele é agente público. Ele é regido por alguns princípios. E dois deles são o da publicidade e o da moralidade. Então não há violação. Outra, a gravação feita para documentar conversas e serem utilizadas futuramente como prova, aí
um direito de defesa também, para impedir que o sujeito negar o que tinha afirmado. Então, veja, tanto a gravação para documentar conversas para serem utilizadas futuramente como prova, como o próprio exercício do direito de defesa, que você for fazer uma gravação para poder utilizar lá na frente, para que ele não mude a versão, estão autorizadas como justa causa pelo STF. Você pode se perguntar, professor, mas a gravação clandestina sem justa causa, ela é permitida ou não? Ela é vedada pela Constituição no próprio artigo 5º, inciso 10, que está lá falando sobre o direito à privacidade. Outro tópico de extrema relevância quando se fala de privacidade é a quebra de sigilos de dados, né? Que o artigo 5º, inciso 10, veda diante da privacidade, e o inciso 2 para alguns casos. Quando se fala quebra de sigilos de dados, consiste no acesso ao registro de determinadas informações, tais como extratos bancários, declarações de imposto de renda, registro de ligações telefônicas e dados constantes de arquivos de computador. Veja, eu em um processo possível de execução solicitei a quebra de sigilo de dados bancários. Eu pedi que fosse um indivíduo, ele não pagou, se omitiu, vem fugindo, vem dizendo que não tem condições. Então eu pedi que o juiz autorizasse que o banco emitisse os extratos bancários de 6 meses retroativos. Para quê? Para demonstrar se havia movimentação nas contas. Já que toda vez que foi feito penhora não havia dinheiro. Queria saber se naquela situação ali existia algum tipo de fraude à execução, que poderia impor um crime, né? Pode ocorrer a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e informático. Bancário, você tem acesso a extratos bancários, movimentações, né, transferência, etc. Com dinheiros em contas, aplicações. Quando se fala de fiscal, são acesso às informações declaradas ao fisco. É para saber o que eu declaro, se é legítimo ou não é, se está no meu nome, o que está, o que é que não está, o que eu declarei. Telefônico é o acesso a registro das ligações telefônicas. Não há acesso às conversas da pessoa, apenas se sabe os números, o tempo de ligação. O conteúdo das conversas nunca fica gravado. Você pode me perguntar, professor, mas e a interceptação telefônica? Veja, é diferente. A gente aqui está falando sobre dados. Quando se fala de dados, são todos os registros que ficam na companhia telefônica. E aí só fica o registro de ligações, dos números que aconteceu e dos tempos de ligações. A conversa só vai conseguir captar se estiver autorizada, logicamente, por um juiz, e aí vai ser interceptado. E não pega conversas passadas, pega as conversas que são feitas, as ligações que são feitas a partir da interceptação, porque fica um agente ouvindo as conversas. Quebra de sigilo informático dá acesso a dados do computador, como, por exemplo, o computador, o pendrive, o que eu acessei pelo computador, o que eu acessei na rede, etc. Existe uma divergência sobre o enquadramento destes direitos. Para alguns doutrinadores, estariam protegidos pelo direito à privacidade, artigo 5º, inciso 10. No entanto, há quem entenda, inclusive dentro do próprio STF, que estariam protegidos pelo artigo 5º, inciso 12. E aqui eu trago a leitura dos dois incisos. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Prima facie, em primeiro momento, estes sigilos não podem ser quebrados, salvo se houver justificação para isso.
Senão haveria uma violação, sim, à intimidade, à privacidade. Tá? E a gente passa a falar dos legitimados para pedir a quebra do sigilo bancário. Veja, comecemos pelo Poder Judiciário e CPI. O sigilo bancário poderia ser quebrado tanto pelo Poder Judiciário quanto por uma CPI, seja ela federal ou estadual. No âmbito federal, um dos próprios poderes seria a quebra do sigilo bancário. Na estadual, foi através de uma decisão, de um acórdão, em uma ação civil originária 730 do Rio de Janeiro. O STF entendeu, por 6 votos a 5, que a CPI estadual poderia quebrar o sigilo bancário. Mas preste atenção, não foi estendida aos municípios. Que fique claro, registre isso. Segunda parte que poderia pedir essa quebra do sigilo bancário seria o MP. O MP, ele não tem legitimidade para requisitar diretamente a quebra do sigilo. Ele deve fazer através do Poder Judiciário. Veja, o MP é parte. Parte não tem o direito de quebrar sigilo bancário. Sigilo bancário tem que ser por uma autorização de um juiz. O MP, por ser parte, se fizer diretamente, há uma prova ilícita. E a prova ilícita tem que ser desentranhada com base no artigo 157 do CPP. Entretanto, você precisa entender que houve uma exceção, uma relativização pelo STF. Toda vez que tratar sobre dinheiro público. Dessa forma, entende o STF que, em regra, o MP não pode solicitar diretamente a quebra do sigilo bancário, salvo quando houver verba pública envolvida. TCU. O TCU é um órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização do Poder Executivo. Não pode quebrar sigilo bancário. Deve solicitar ao juiz a quebra do sigilo bancário. A autoridade administrativa, e aqui a gente trouxe um informativo do Dizer o Direito, né, onde a autoridade administrativa, em 2001, foi feita uma lei complementar, 105/2001, que dava poderes às autoridades fazendárias, ao fisco, para requisitar dados bancários diretamente, sem necessidade de ordem judicial. A lei foi objeto de diversas ações de inconstitucionalidades. O tema foi pacificado em fevereiro de 2016. Olha o tempo. Pelo STF. E aí, a gente precisa trazer o que foi decidido. O STF, ele entendeu que esse repasse das informações dos bancos para o fisco não pode ser chamado de quebra de sigilo bancário. Isso porque as informações são passadas para o fisco, como por exemplo a Receita Federal, em caráter sigiloso e permanecem de forma sigilosa na administração tributária. Logo, é uma tramitação sigilosa entre os bancos e o fisco. E por não ser acessível a terceiros, não pode ser considerado uma violação, ou seja, a quebra do sigilo. Assim, eu repito, na visão do STF, o que o artigo 6º da Lei Complementar número 105 de 2001 faz não é quebra de sigilo bancário, mas somente a transferência de sigilo dos bancos ao fisco. Os dados, até então protegidos pelo sigilo bancário, prosseguem protegidos pelo sigilo fiscal. Pode parecer um eufemismo. No entanto, é importante ficar atento, porque isso pode ser exigido em qualquer prova de concurso. Para o STF, o simples fato de o fisco ter acesso aos dados bancários do contribuinte não viola a garantia do sigilo bancário. Só haverá violação se esses dados vazarem para pessoas estranhas ao órgão fazendário. Aí sim, haveria quebra do sigilo bancário por ter sido exposta a intimidade do contribuinte para terceiros. Em casos de vazamento,
A Lei Complementar número 105 de 2001 prevê punições ao responsável que estará sujeito a uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, mais multa, além de responsabilização civil, culminando inclusive com a perda do cargo, segundo o artigo 10. Posição do STJ. O novo entendimento do STF já era adotado, em parte, pelo STJ, que possui, inclusive, um recurso especial repetitivo sobre o tema. No RESP 1.134.665 de São Paulo. Na ocasião, o STJ afirmou a tese de que a autoridade fiscal pode solicitar diretamente das instituições financeiras, ou seja, sem qualquer tipo de autorização judicial, as informações sobre operações realizadas pelo contribuinte, requerendo até mesmo os extratos de contas bancárias. Assim, para o STJ, no âmbito do processo administrativo fiscal, para fins de constituição de crédito tributário, é possível a requisição direta de informações pela autoridade fiscal às instituições bancárias, sem prévia autorização judicial, e não implicaria nenhuma quebra do sigilo bancário. Não há mais dúvida de que o fisco poderá requisitar diretamente as informações bancárias, porque isso está previsto no artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001 e é constitucional e não configura quebra de sigilo. Mas vem uma pergunta, uma indagação. Mas esses dados poderão ser utilizados em processos criminais ou somente em processos administrativos tributários? O STJ, antes da decisão do Supremo, entendia que os dados obtidos pela Receita Federal com fundamento no artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, mediante requisição direta às instituições bancárias no âmbito do processo administrativo fiscal, sem prévia autorização judicial, não poderiam ser utilizados no processo penal. Assim, para o STJ, o fisco pode requisitar sem autorização judicial informações bancárias das instituições financeiras para fins de constituição de créditos tributários. Contudo, tais informações obtidas pelo fisco não poderiam ser enviadas ao Ministério Público para servirem de base para a propositura de uma ação penal, salvo quando houver autorização judicial, sob pena de configurar quebra de sigilo bancário e tornar toda aquela prova ilícita. E toda prova ilícita tem que ser desentranhada do processo penal. Para o STF, os ministros não deixaram explícito se as informações bancárias obtidas diretamente pela Receita poderão ser utilizadas em processos penais. No entanto, penso que, pelos votos que foram lá proferidos, a tendência seja que o STF afirme que é válido o aproveitamento de tais elementos também na esfera criminal. Assim, entendo que o STF ele permitirá que esses dados bancários obtidos pela Receita sejam utilizados tanto em processos administrativos tributários, que constituem crédito tributário, e aí possível execução tributária, uma execução fiscal, como também nos processos penais por crimes contra a ordem tributária. Dessa forma, a previsão é de que o entendimento dicotômico do STJ, que já mencionei anteriormente, possa ser superado. Mas a gente precisa ter muita cautela, porque precisamos aguardar a decisão do STF para poder firmar uma certeza. E aí sintetizei as informações aqui quando se trata do sigilo bancário. A primeira pergunta que vem em mente e a pergunta principal é: os órgãos poderão requerer informações bancárias diretamente das instituições financeiras? Então eu trago os órgãos e as informações que são necessárias. A gente entender e elucidar direito sobre a quebra direta de sigilo bancário. Veja, a polícia, não. A polícia não pode. Tem que ter autorização judicial. O MP, não. Também é necessária a autorização judicial, com exceção. É lícita a requisição pelo Ministério Público de informações bancárias de contas de titularidade de órgãos e entidades públicas, com o fim de proteger o patrimônio
público, não se podendo falar em quebra ilegal de sigilo bancário. O TCU, não. É necessária também a autorização judicial, com exceção o envio de informações ao TCU relativas a operações de créditos originárias de recursos públicos. Não é coberto pelo sigilo bancário. Receita Federal, sim. Com base no artigo 6º que acabamos de ver, da Lei Complementar 105 de 2001, o repasse das informações dos bancos para o fisco não pode ser definido como sendo uma quebra de sigilo bancário. Quanto ao fisco estadual, distrital e municipal, sim, desde que regulamentem, no âmbito de suas esferas de competência, o artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, de forma análoga ao Decreto 3.724 de 2001. E quando se fala de CPI? Sim, seja ela federal ou estadual ou distrital. O artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar 105 de 2001, autoriza. Prevalece que a CPI municipal não pode. Então, federal, estadual e distrital podem, mas a municipal não. E aqui, meus queridos alunos e alunas, finalizamos mais uma aula de Direito Constitucional 3. Na próxima, continuaremos com os demais assuntos.